E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui na UFSJ, Campus Setan, com o intuito de contar pra vocês como foi o meu primeiro período de medicina. Bom, a gente já tá em 2026 agora no momento que eu gravo esse vídeo. Hoje é dia 12 de janeiro de 2026 e eu já concluí o segundo período, mas não tive tempo pra parar, fazer um vídeo, falar sobre como foi o primeiro período ainda. Então eu pretendo fazer agora nessas férias do início do ano, tanto o primeiro quanto o segundo período, como foi essa experiência. Mas começando a falar indo diretamente ao ponto, o primeiro período é um período que a gente passa por muitas adaptações. Então, eu me mudei de cidade, tive que achar um apartamento para morar, me adaptar à faculdade, me adaptar ao sistema da faculdade, que é um sistema que não é tradicional, vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Tive que me adaptar também ao modo de estudar, porque estudar na faculdade é completamente diferente do estudo que a gente realiza para o vestibular. Então, são outros 500 com o estudo na faculdade. Além disso, eu acho que principalmente também se adaptar ao ambiente, né? Porque é um ambiente novo, pessoas novas, não é o mesmo que um cursinho, que uma escola, é totalmente diferente. Todas as pessoas que estão no curso de medicina, a priori, estão querendo se tornar médicos, querem se dedicar, querem aprender mesmo, querem obter um conhecimento a partir daquilo. Então é um ambiente muito diferente do que uma escola, do que um cursinho, em que muitas pessoas têm visões diferentes, buscam coisas diferentes, estão em momentos diferentes da vida. Não que aqui as pessoas também não estejam em momentos diferentes da vida, mas a priori todo mundo está buscando o mesmo objetivo. Então é um ambiente que você tem que aprender a lidar, porque é algo novo. Além disso, no primeiro período, foi uma adaptação muito grande, assim, lidar com as matérias, assim, um pouco com a frustração de, cara, eu entrei na medicina, mas ainda é muito semelhante a um estudo teórico, assim, de cursinho, de biologia de cursinho, digamos. Porque você vai ver coisas muito básicas da medicina mesmo. O ciclo básico, como é chamado, né? Ele tem esse nome por causa de que realmente você precisa aprender o fundamento para você conseguir dar passos para frente lá na frente. Então, a gente estuda muita fisiologia, muita biologia celular, histologia, bioquímica, farmaco a gente teve um pouco aqui na UFSJ. Então, assim, você tem que aceitar que você vai estudar coisas que não são necessariamente o campo de prática ideal da medicina. Você vai ver coisas que a priori são chatas, não são interessantes, são desinteressantes, são complicadas, são complexas, são conceitos abstratos, longe da prática do dia a dia. Então tem muitas coisas que são distantes da nossa realidade, da prática clínica, né? Conversando com médicos, pessoal que está mais para frente no curso, o pessoal fala, olha, isso realmente é bem abstrato assim com relação à prática médica, só que você precisa ter esse estudo, você precisa ter essa prática para conseguir lá na frente, se você precisar voltar a resgatar esse conhecimento, você ter ele acessível. Quando a gente fala da faculdade de medicina, no curso da UFSJ, a gente não segue um sistema tradicional de ensino, que seria, por exemplo, matérias durante todo o semestre. Na UFSJ, a gente tem um sistema modular. O que é isso? Então, a gente, por exemplo, teve um módulo no primeiro período a gente teve fenômenos moleculares e celulares, a gente teve gênese, uma introdução à vida, a gente teve, o que mais? Sistema locomotor e sistema nervoso. Então, dentro de cada módulo, a gente estuda um conjunto de matérias focada naquele conhecimento central. Então, em fenômenos celulares e moleculares, por exemplo, a gente estudou a bioquímica, a biologia celular, a genética, um pouco da histologia, voltada exatamente para os fenômenos celulares. Então, os fenômenos celulares e moleculares. Como que isso acontece, por exemplo, sinalização celular de membrana, sinalização, cascata de sinalização, várias coisas nesse sentido básicas. Então, a gente tem os sistemas, por exemplo, nervoso e modular. A gente viu o sistema sistema muscular. A gente viu o sistema muscular, o início do sistema muscular. Eu tô sofrendo aqui porque tá cheio de mosquitinho aqui, como é um campus afastado, cheio de mosquito. Mas enfim, como é um sistema modular, a gente viu o sistema nervoso e o sistema muscular no primeiro período. Sistema locomotor, né? Não é nem muscular. Então, a gente vai voltar a ver eles daqui a um tempo para frente no curso. A gente vai ter novamente o sistema nervoso e depois de um tempo volta de novo. A gente vai estudando durante vários períodos o mesmo conteúdo. Então, assim, uma coisa que a gente viu no primeiro período é capaz que a gente volte a estudar lá para o sexto, para o sétimo período. É uma coisa que é modular. Então, nesse sentido, é muito diferente do que a gente espera que seja o nosso curso. A gente chega com uma expectativa e, na verdade, poxa, é totalmente diferente. Então, até isso você tem que se adaptar também, porque não é como a gente espera. A questão do sistema modular faz com que seja muito corrido. A sensação é de que foi muito corrido. Um módulo durou um mês. Então, assim, a gente teve mais ou menos 4 módulos no semestre. Foi muito corrido, foi uma coisa que, assim, deu até um certo pavor, assim, de não dar conta,
mas acabou que deu certo, eu fui muito bem, pra falar a verdade. Assim, apesar dos pontos negativos, eu gostei bastante, foi uma coisa que eu me adaptei, consegui fazer dar certo. No segundo período eu já tava mais adaptado, deu muito bem pra mim. Cara, tá absurdo a quantidade de bichinho, meu Deus do céu. Mas enfim, foi uma coisa que eu me dei muito bem, que eu gostei. Apesar de ser muito corrido, como eu falei, as provas, parece que praticamente toda semana a gente vai estar tendo prova, trabalho, é muita coisa. Ao mesmo tempo, parece que o conteúdo se integra, faz um pouco de sentido, ao meu ver, porque a gente está vendo a bioquímica da cascata celular, ao mesmo tempo a gente está vendo o processo da biologia celular, como que ele ocorre, tudo acaba se interligando, teoricamente, né? E tem horas que isso não acontece e tudo bem, acho que faz parte do aprendizado, porque nem sempre vai dar certo como a gente gostaria. Mas eu acho que no geral foi uma experiência muito bacana ter contato com novas pessoas de vários lugares. No primeiro período eu tive esse contato, né, com os meus colegas de turma e assim, consegui ver que são de vários lugares diferentes. Eu tenho colegas intercambistas que vêm da África, tenho colegas que vêm do norte do Brasil, nordeste no caso, né? Tenho colegas de São Paulo, de outras regiões, então foi muito bom assim, ter contato com tantas pessoas diferentes, poder conhecer outras culturas, outras expressões, outros pensamentos também. Eu acho que foi uma coisa muito bacana a turma ser diversificada, então a gente poder ter trocas de experiências diferentes, e foi muito bacana a experiência como um todo do primeiro período. Teve seus desafios, teve as provas que foram difíceis, teve a adaptação que foi difícil, estar longe de família, longe da minha namorada, longe de amigos, então assim, foi uma forma de reaprender a viver. Mas eu acho que valeu muito a pena e com certeza eu faria de novo, sabe? Finalmente chegou o momento em que eu posso falar, cara, eu entrei em medicina. Então assim, em momento nenhum eu deixaria de fazer tudo que eu fiz, passar por tudo que eu passei, valeu muito a pena. Além disso, uma coisa que me ajudou muito no primeiro período, que eu acho que foi assim, fundamental para eu ter um bom primeiro período, foi a atlética. Cara, participar da atlética, fazer esportes, interagir com o grupo, interagir com pessoas de outros períodos, trocar ideia, fazer amizades ao longo do curso, isso me fortaleceu muito e me ajudou muito a ter uma vivência saudável dentro da universidade. Isso me ajudou a criar contatos, criar amizades que eu não teria se eu ficasse só imerso na minha turma e com os meus veteranos diretos, sabe? Então acho que a atlética é uma coisa que eu recomendo assim para todo mundo que vai entrar na faculdade agora em 2026 ou já entrou. Cara, entre na atlética, faça parte da atlética. A atlética vai te fazer criar laços, criar conexões mesmo com pessoas que são muito boas, muito bacanas, e com certeza você não vai estar perdendo nada, porque na pior das hipóteses você vai estar se exercitando e isso é muito bom, vai fazer muito bem para sua saúde mental, porque essa é uma coisa que a gente percebe muito. Em medicina, cara, você tem que prezar pela sua saúde mental, porque é uma carga muito grande de estudos, é muito esforço, é muita dedicação, é muito estresse que você vai lidar. E eu tô falando isso no início do curso, não tô falando nem de internato, de ciclo clínico, de nada, eu tô falando do início. Já é uma pressão, você já se sente pressionado, e é um ambiente que você sente que, cara, por mais que você seja colega, você tenha os seus amigos e tal, é um ambiente que você sente, puta, eu preciso performar, eu preciso ser melhor. Então, assim, é complicado a saúde mental fazendo medicina, você precisa se cuidar. E a atlética é um ótimo lugar para você estar aliviando isso, tá se cuidando, tá colocando para fora, tá gerando endorfinas no seu corpo. É algo muito benéfico que eu recomendo para todo mundo que quer ter uma boa qualidade de vida na medicina. Bom, para encerrar esse vídeo sobre o primeiro período de medicina, eu queria falar um pouco sobre a estrutura da faculdade, né, que eu entrei. A UFSJ, aqui em São João del Rei, campus Dom Bosco, né? Eu acho que é uma estrutura muito boa, sabe? A gente teve aula, por exemplo, de biologia celular, de histologia. Cara, praticamente todo mundo tinha microscópio para poder fazer aula. Os laboratórios de anatomia, muito bom. Peça sintética, peça anatômica cadavérica, né? O material todo muito bom, muito completo, apesar das peças cadavéricas, né? Vai se deteriorando pelo uso, pelas turmas que passam, tem material, então assim, isso é muito bom, isso é muito benéfico pra gente no aprendizado médico, né? Porque o material cadavérico, ele é muito importante porque ele é o que mais perto do que a gente vai encontrar na prática. O sintético, ele não consegue replicar 100% aquilo que a gente vai ver na prática, então acho que nesse sentido, os materiais da UFSJ foram muito bons. Eu não tenho nada a reclamar. A estrutura de bibliotecas tinha muitos livros, assim, tudo necessário mesmo para a gente poder ter um bom aprendizado. Livros bons, recentes. Em embriologia clínica, por exemplo, a gente tinha o livro mais recente disponível na biblioteca com múltiplos exemplares. Então, assim, é uma faculdade que
apesar de ser do interior, de ter menos verba que uma UFMG, uma UFRJ, uma USP da vida, ainda assim a gente tinha muita verba, tinha muita... Tá cheio de bichinho, cara, não tem como. A gente tinha muita coisa para poder auxiliar o nosso estudo. Biblioteca virtual cheia de títulos para a gente poder acessar de qualquer lugar com o nosso acesso. O próprio, também posso falar sobre isso, restaurante universitário para dar apoio aos estudantes, refeição por R$ 2,75 e, assim, cardápio balanceado ajudava a gente, me ajudou bastante a me alimentar bem durante o semestre. Que mais que eu posso falar de laboratório? Laboratório de práticas médicas, assim, a gente teve aula de urgência e emergência, então a gente tinha como fazer intubação, boneco de intubação, boneco pra gente fazer RCP, a gente fez no segundo período, né, vou falar isso mais pra frente, mas que eu me lembro foi intubação, avaliação de trauma, muito bom, assim, a estrutura eu realmente gostei, fiquei satisfeito. Eu acho que os laboratórios, a maioria são todos novos, assim, os materiais são bem novos, como é uma faculdade nova, esse é uma coisa positiva que eu vejo, que tem só, se eu não me engano, são 15 anos, 14 anos, 15 anos eu acho, que tem o curso de medicina. Todos os materiais são muito novos, muito bem cuidados, a gente tem muita coisa boa para poder ter, então a gente tem até laboratório realista, a gente tem, então assim, sinceramente a questão de material foi excelente. Professores, me falaram que falta alguns professores especialistas em determinadas matérias, enfim, mais na parte médica mesmo, né, por ser uma cidade um pouco mais de interior, ter um pouco mais de dificuldade, e falam sobre isso também, sobre a questão de campo de prática, mas no primeiro período, pelo que eu vi, cara, a gente tem acesso aos professores, os professores respondem a gente, um ou outro que é um pouco mais difícil de se lidar, mas isso é uma coisa que você vai encontrar em qualquer lugar, seja no UFMG, UFRJ, USP, UFSJ, UFV, qualquer lugar você vai ter dificuldades com alguns professores, mas no geral os professores são muito solícitos, você tem muita abertura para poder conversar com eles, para tirar dúvida, pedir ajuda e até mesmo criar projetos com eles, introdução científica, projeto de extensão, participar das coisas. É um ambiente muito bom nesse sentido academicamente, porque você tem muito contato, né? A turma, mais ou menos, tem 25 alunos. Então, assim, você tem muito contato com o professor, você tem uma turma mais reduzida, você tem mais atenção, você consegue ter mais dedicação mesmo e mais contato com o professor. Então, isso é muito positivo, no sentido de desenvolver projeto de pesquisa, desenvolver seus objetivos acadêmicos. Então, assim, apesar das dificuldades de adaptação, de mudança de vida, o primeiro período foi um período de muita felicidade, de me adaptar a uma realidade nova que eu sonhei muito, com seus desafios, claro, mas que foi muito positiva e que eu desejo que todos vivam um dia, porque é muito gratificante estar naquilo que você tanto desejou e poder vivenciar essa experiência. Então, eu acho que eu deixo por aqui o vídeo sobre o meu primeiro período na UFSJ. Se você tiver qualquer dúvida que eu não respondi nesse vídeo, me manda aqui nos comentários. E além disso, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Se você assistiu até aqui, te espero no próximo. Grande abraço, até mais. Falou!